Oi, gente! Hoje eu e meu grupo a gente está aqui para mostrar para vocês como é feito o processo de produção da cerveja e como é feito o processo de fermentação. Para isso, a gente foi até a cervejaria Ópera, que fica aqui em Araraquara, onde um dos donos, Marcelo, mostrou detalhadamente como é realizado o processo de fermentação, que é o processo químico da produção da cerveja. Tem 4 elementos que são essenciais para que uma cerveja se produza, que é o malte, o extrato de lúpulo, as leveduras e a água potável. Agora eu vou falar onde você encontra esses elementos e qual a finalidade deles para a produção da cerveja. O primeiro elemento é o malte. Ele é extraído da cevada e ele que dá o cheiro e a cor da cerveja. O segundo é o lúpulo. Ele é responsável por formar aquela espuminha que fica em cima da cerveja, por dar aquele gosto amargo e por fazer com que os micro-organismos não se desenvolvam. Para produzir a cerveja, é necessário que cada processo seja realizado perfeitamente, porque se um processo já não é realizado perfeitamente, você tem que começar tudo de novo, porque senão você não vai conseguir formar uma cerveja no final. E isso leva muito tempo. Agora vamos continuar falando dos elementos que compõem a produção da cerveja, que são necessários para que se produza uma cerveja. O terceiro são as leveduras. As leveduras vão ser responsáveis por transformar o açúcar em gás carbônico, etanol e outros componentes que vão dar o aspecto da cerveja, vão trazer o aroma e também vão influenciar na cor. E o quarto e último elemento é a água potável, e ela não vai transformar nada em nada, não vai modificar nada, ela vai simplesmente compor a maior parte e a maior porcentagem de matéria-prima da produção da cerveja. A cerveja, o que a gente faz? A gente pega o grão de malte de cevada, a gente moe ele, joga aqui nessa primeira tina, que é a tina de mostura, aí ele fica ali mais ou menos 12 horas em várias ramas de temperatura. Ali o que acontece? A gente transforma todo o amido do malte em açúcar, que é processo de transformação, onde vai virar um alimento que fermenta. Então a gente pega o grão, moe, ele fica ali em temperatura 45, 50 graus, 60 graus, e vai fazendo a transformação do amido em açúcar. Quando ele faz toda essa conversão, a gente pega o iodo, que é o iodo de farmácia, 2%, e pinga nessa mostura. Essa mostura, quando ela fica com a gente fala teste negativo do iodo, ela transformei todo o amido em açúcar. Aí eu interrompo ele acima de 78 graus para inativar as enzimas. Aí eu transfiro para cá, que é um fundo falso, uma tina de fundo falso. Aí eu vou circulando, eu filtro ele, esse bagaço, só para o bagaço a gente dá para ração animal, para vocês tiram uma foto. E esse mosto, esse líquido doce, a gente vai para a fervura. Ferve ele, demora 2 horas filtrando, fervendo mais ou menos 60 minutos. Ali acontecem várias coisas, concentração, coagulação proteica, e solução de malte ou de lúpulo ou alguns condimentos que a gente quiser pôr. A vitivia, ela vai coentro, laranja, vem tudo na fervura. Fervi, eu transfiro para cá, que é o vírgula. Que transfere para cá, que é o vírgula. Deu tempo, ele resfria. Quando ele resfria, na temperatura ideal do fermento. Se é uma cerveja de alta fermentação, a gente resfria esse mosto, essa mostura, a 19 graus, que é a temperatura ideal do fermento. Quando é uma cerveja de baixa fermentação, uma lager, tipo lager, a gente resfria ela a 10 graus. Dose a quantidade de fermento, você calcula a quantidade de células, ou se usar um fermento seco, aí o fornecedor fala quantas gramas você deve usar para cada litro. Resfria ele, dose o fermento, entrou dentro dos tanques fermentadores, esses tanques que vocês estão vendo, a cerveja demora 30 dias para ficar pronta. Ela fica em média de 7 a 10 dias fermentando, e depois ela vai decantando, a gente tira o fermento por baixo, e depois a gente entra em maturação. Aí depois de 30 dias a gente carbonata, teoricamente a cerveja está pronta. A fermentação alcoólica é um processo muito importante na fabricação da cerveja. E nele, as leveduras cervejeiras entram em ação. O tempo e a temperatura podem variar. De acordo com o tipo de cerveja e as características que o cervejeiro quer dar para a bebida, leveduras de alta fermentação são usadas para produzir ales e as de baixa fermentação produzem os lagers. Depois que a fermentação é concluída, é preciso coletar o fermento dos tanques. Esse líquido denso e marrom é o tão falado fermento, que rende bastante, e parte dele pode ser reaproveitada para fermentar mais cerveja, como o Marcelo explica pra gente. Mas você coloca, por exemplo, no tanque que você quer 1000 litros, você coloca aqui 6 quilos, 7 quilos, que vai te dar 30, 40 quilos de fermento. Ele multiplica muito, então a gente joga sempre um monte fora, pega uma parte e a gente fala geração. Esse daqui é
Essa aqui já é a geração 3. A gente usou seco, usou uma vez. Agora, essa aqui é a segunda, ele está indo para a geração 3 agora, né? Então a gente vai marcando a geração do fermento. Acompanhar todo o processo foi muito interessante, mas que fique claro que nenhum menor de idade provou o álcool. Obrigada, Marcelo, a Ópera, pelo tempo e o espaço cedido para as gravações. A gente espera que vocês possam ter entendido um pouquinho sobre a fermentação. Ficamos por aqui.